Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. É uma parte da minha vida que, se pudesse, eu esqueceria. Não sinto orgulho de dizer isso, mas trabalhei como garota de programa há quase 8 anos. Em casas, boates, inclusive boate de beira de estrada. Entrei para essa vida com 19 anos. Um pouco por necessidade, outro pouco por influências, por imaturidade. Meu destino começou a ser mudado na noite em que conheci o Nivaldo. O Nivaldo era carreteiro. Não era a primeira vez que eu o via ali na casa, mas era a primeira vez que a gente se aproximava. Fui oferecer minha companhia para ele, que me mediu assim dos pés à cabeça, perguntou se eu queria beber alguma coisa e pediu que eu sentasse. Ficamos ali conversando durante um tempo, até que fomos para o quarto. Tudo normal. Aquela era a minha rotina de todas as noites. Inclusive, não senti nada de especial. Ele não despertou nada em mim. O detalhe que eu não sabia, no entanto, era que eu tinha despertado alguma coisa nele. Tanto que depois que fez a entrega da carga, na volta, ele passou de novo ali na boate e fomos para o quarto outra vez. Dessa vez, ele me disse coisas que não tinha dito no começo, coisas bonitas, que eu até nem dei muita bola. Mas enfim, até porque, sinceramente, não sabia se ele estava sendo sincero ou se estava falando aquilo só para passar o tempo. Uma hora ele me perguntou: escuta, você nunca pensou em largar dessa vida, não? Uma mulher bonita como você merece coisa melhor. Eu já tinha lhe contado que fazia 8 anos que me prostituía. Até porque ele ficou fazendo um monte de perguntas. Quis saber, por exemplo, como que eu tinha virado garota de programa, quem era minha família, se não se importavam que eu vivesse daquele modo. Tudo isso por conta de ter gostado de mim. Foi o que ele falou. Até meu nome ele quis saber se era nome verdadeiro ou se era nome inventado. No fim, antes de vencer o nosso horário, para minha surpresa ele falou: escuta, tô indo para São Paulo. Você não quer me fazer companhia? São Paulo? Ué, mas como assim? Ué, gostei de você. Acho um desperdício uma mulher bonita como você perder a vida num lugar como esse. Te garanto que eu consigo uma vida bem melhor para você lá em São Paulo. Olha, eu já tinha ouvido histórias de caras que tinham se apaixonado por mulheres da noite, mas nunca imaginei que aquilo fosse acontecer comigo. A verdade, eu nunca pensei nisso, nem tinha essa expectativa. Eu tinha dívida com o pessoal ali da boate e não podia simplesmente tirar o time de campo. Só que, não sei explicar, fiquei muito tentada, sabe, com a possibilidade de levar uma vida diferente e, no impulso, acabei topando. Imagine, eu nem o conhecia. Mas sabe quando a pessoa te passa segurança?
Algo no jeito dele me fez sentir aquela segurança, aquela firmeza do que ele estava me falando. Resolvi confiar. Pode até parecer novela, né, ou filme, mas foi exatamente isso o que aconteceu comigo. Acabei indo embora com ele, só com a roupa do corpo. Saí fugida, deixei tudo para trás, sem sequer imaginar o que o futuro me reservava. Foi desse modo que de uma cidadezinha do Mato Grosso do Sul, fui parar em São Paulo, capital. O Nivaldo trabalhava ali. E olha, no começo, morri de medo de ele, de repente, me abandonar a própria sorte. Sim, porque eu não sabia ao certo quais seriam as suas intenções. Só que desde o começo, ele me tratou com muito respeito, de um jeito que eu nunca tinha sido tratada na vida. Sua família não era de São Paulo, mas daqui da cidade de Colombo. E é claro que eu não estava apaixonada, mas olha, só eu sei o tamanho da minha gratidão. Ele me deu uma vida de verdade, uma casa, e como engravidei algum tempo depois, também acabou me dando uma família. Juro que era algo com o que eu sempre sonhei, mas nunca acreditei de fato que poderia acontecer. Parecia uma coisa assim tão distante. Um dia conversando eu perguntei: escuta, Nivaldo, o que você viu em mim, hein? Para tomar a decisão que você tomou? Ué, eu te disse. Gostei de verdade de você. Achei que você era boa demais para ficar levando aquela vida que você levava. Olha, repito, eu não estava apaixonado. Não estava no começo e nem agora. Mas com o tempo, aprendi a gostar desse homem. Principalmente a respeitá-lo e admirá-lo. Pode parecer mentira, mas aquela gratidão que eu sentia desde o começo acabou se tornando um sentimento mais forte. Depois de 3 anos vivendo em São Paulo, depois que a nossa filha nasceu, acabamos nos mudando aqui para Colombo, perto da família dele. Eu já conhecia minha sogra, porque ela tinha ido nos visitar 2 vezes quando a gente estava lá em São Paulo. E desde o começo, nos demos muito bem. Detalhe: ninguém sabia que o Nivaldo tinha me conhecido na zona, para usar o português assim bem claro. Pedi que ele não comentasse com ninguém. Até porque, como já falei lá no começo, não era uma coisa que eu sentia muito orgulho. E eu sei que as pessoas têm preconceito e muitas vezes só por saber que a pessoa trabalhou assim na noite, sabe, desprezam. Para não ficar mais perto de mim e da nossa filha, ele acabou deixando a estrada, parou de ser carreteiro. Quer dizer, continuou trabalhando como o caminhão, mas fazendo fretes pequenos. E tudo aqui, perto aqui da região de Colombo. Era raro ele pegar uma entrega e passar mais do que 2 dias fora. Logo engravidei de novo, dessa vez de um menino, e assim a nossa família começou a aumentar. Quando completamos 9 anos juntos, toda aquela vida que eu tinha vivido antes de conhecê-lo, parecia até que nem tinha acontecido de verdade, de tão distante que ficou. Ele sempre foi o melhor marido do mundo, melhor companheiro, nunca, nem mesmo quando a gente brigava, chegou a jogar na minha cara o meu passado. Era como se tivéssemos realmente nos conhecido num outro lugar. Eu também
sempre procurei ser a melhor esposa do mundo. Nunca sequer cogitei de fazer alguma coisa de errado ou de abandoná-lo. Pelo contrário. Trabalhei desde o começo como diarista para ajudar no orçamento da casa e, com a graça de Deus, vivíamos muito bem. E foi ao cabo daqueles 9 anos juntos que um amigo dele do trabalho foi morar com a família ali na nossa rua. Eles moravam de aluguel, mas o dono da casa tinha pedido o imóvel e tiveram de procurar um outro lugar. Foi inclusive o Nivaldo que indicou aquela casa ali perto da onde a gente morava. E foi a partir daí que as duas famílias se aproximaram. Volta e meia, eles apareciam ali em casa para tomar um café, um chimarrão, ou a gente ia lá na casa deles. Acabei fazendo amizade com os dois, com o Ricardo e a Márcia, sendo que eles também tinham um filho que regulava de idade com o nosso caçula. Não lembro exatamente quando e como aquilo começou a acontecer. Mas, com o tempo, comecei a sentir que o Ricardo passou a me olhar de um jeito, assim, com algum interesse. Um olhar, assim, malicioso. No começo, procurei não me preocupar, até porque pensei que de repente fosse só coisa da minha cabeça, mas tudo passou a ser cada dia mais nítido. Um dia, inclusive, que ele apareceu ali com o filho, a Márcia não estava junto, o Nivaldo estava no banho. Aí, enquanto as crianças brincavam, ele começou a puxar conversa e, entre uma coisa e outra, depois de me medir dos pés à cabeça, falou aquilo. Luana, desculpe meu jeito, viu, agora? Você é uma mulher muito bonita, sabe? Olha, eu fiquei assim até meio nervosa. Sabe, porque vamos convir. Nada a ver. Nem agradecer o elogio eu agradeci. Sei lá, achei uma coisa bem inconveniente. Só que ele não parou. E além de não parar, ainda acrescentou. Sabe o que eu fico imaginando? Como que você devia ser quando o Nivaldo te conheceu? Devia ser mais bonita ainda quando nova, né? Ele me contou que se apaixonou à primeira vista. Olha, uma conversa muito furada. Sabe, um papo realmente sem nada a ver. Não me senti nem um pouco à vontade com aquele assunto. Dei graças a Deus quando meu marido saiu do banheiro. E apesar daquele inconveniente, eu me fiz de desentendida. E sempre que ele me olhava, eu fingia que também não era comigo. Evitava ao máximo ficar sozinha ali com ele em casa. Não sei. Apesar de ele nunca ter dito assim, nada às claras, a impressão que me dava era de que tinha algum interesse em mim. Só que como eu não correspondia, acho que ele percebeu e acabou meio que tirando o time de campo. No entanto, tempos depois, recebi uma visita da sua esposa. Enquanto a gente tomava um café, eis que ela começou com aquela conversa meio esquisita por meu lado. Tem uma coisa aí que eu tô querendo perguntar para você, Luana. Só que tô meio um pouco de falta de jeito. Ué, fala, o que é? Então, é que o Ricardo comentou uma coisa comigo que eu até agora, pelo menos, não estou acreditando. Confesso que fiquei preocupada naquela hora. O que será que esse homem tinha dito para ela? Será que tinha me envolvido em alguma história? Fiquei curiosa, claro.
E mesmo ela tendo dito que era melhor deixar pra lá, eu insisti. Até que pelas tantas ela falou: então, é verdade que você antes trabalhava numa boate quando o Nivaldo te conheceu? Olha, eu quase engasguei com aquilo. Depois, tive de me recompor porque me pegou tão de surpresa, mas tão de surpresa. Fiquei sem saber como agir e o que dizer diante daquela pergunta. Meu Deus, como assim? Como que ela sabia daquilo? Sabe que você não sabia o que dizer? Ficar olhando para a cara da pessoa, pensando em como vai sair daquela saia justa. Olha, eu fiquei num estado. Quando comentei com ela e perguntei quem é que tinha contado para o marido dela, ela contou que tinha sido o meu marido. Depois que me recobrei, eu olhei para a cara dela ainda sem saber o que. Mas como assim, Márcia? De onde você tirou isso? Então, foi o Ricardo que me contou. Mas como que o tal do Ricardo sabia daquilo? E foi aí que ela esclareceu que quem tinha contado para o marido dela tinha sido o meu. O Nivaldo é que tinha comentado com o tal do Ricardo. Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara. De todo modo, neguei, claro. Achei que não sabia de onde que ela tinha surgido com aquela história. Até porque não tinha nada a ver. Inclusive, falei a ela, aproveitei, né? O que eu e o Nivaldo tínhamos inventado para contar para a família dele sobre o momento em que nos conhecemos. Não sei se ela acreditou, só sei dizer que ficou me olhando assim meio esquisito. E eu só fiquei me perguntando, será que meu marido tinha mesmo feito aquilo? Falado do meu passado, de como a gente tinha se conhecido. Mas a troco de quê que ele faria isso? Ele jamais comentaria justo com um amigo. Por outro lado, como que o tal do Ricardo ia saber da história? Quando o Nivaldo chegou em casa, eu o confrontei. Você comentou alguma coisa com o Ricardo sobre o que eu fazia quando a gente se conheceu? Quem, eu? Claro que não. Por quê? Olha, ele falou que não, mas eu sinceramente não senti muita firmeza. Tanto que insisti. Contei da minha conversa com a Márcia e vi que a expressão dele mudou. Ficou preocupado. Depois falou aquilo. Olha, se eu deixei escapar alguma coisa, foi depois de tomar umas e outras ali com... Só pode ter sido isso. Meu Deus, era só o que faltava. Com certeza, ele devia ter falado demais depois de ter bebido. Falei que ele queria que ele conversasse lá com o amigo dele e que desfizesse aquele mal-entendido. Tirasse aquela história da cabeça do outro. Desmentisse. Até porque ia ficar difícil para mim manter aquela amizade com aquele casal. Sendo que aquele cara... E olha, a conclusão a que eu cheguei foi que até aquela folga que ele se deu para me falar aquelas coisas se devia a isso. Ele ter sabido que eu trabalhava numa boate. Olha, era uma coisa que eu pensava que já estava enterrado.
Inclusive perguntei pro Nivaldo se por acaso se arrependeu de ter me tirado daquele lugar. Se de repente você comentou lá com o teu amigo em tom de desabafo, de arrependimento, ele jurou que não. Isso não tinha nada a ver. Que se porventura tivesse escorregado alguma vez, seria por conta da bebida. E prometeu que falaria com o cara para esclarecer a situação. Olha, o que eu fiquei me perguntando, será que foi por conta disso que esse sujeito começou a me olhar daquele jeito malicioso? Só pode. Até que um sábado, o Ricardo apareceu ali em casa. As crianças tinham dormido lá na casa da minha sogra. E o Nivaldo tinha ido ao mecânico. Tinha dado probleminha no carro. Não sei se o Ricardo sabia que eu estava sozinho em casa, mas acabou aparecendo de surpresa. De saída, falei que o Nivaldo não estava, mas ele perguntou se podia esperá-lo. Ficou ali, puxando assunto. Olha, quase entrei no episódio, sabe, em que o Nivaldo tinha me conhecido numa boate. Minha intenção era reforçar que era mentira, mas achei melhor deixar pra lá. Fiquei na minha, sabe, só me cuidando, até para não ficar alimentando assunto. Só que pelas tantas, ele começou a me fazer elogios e a dizer umas coisas que não tinham nada a ver. Até que falou pro meu espanto: posso te confessar uma coisa? Ando pensando demais em você, sabia? E depois daquilo que o Nivaldo me contou, que você trabalhava numa boate, sei lá, parece que... Ô, Ricardo, do que você tá falando, hein? Você me respeite, viu? Eu sou uma mulher casada, esposa do teu amigo, aliás. Você me desculpa, mas... é que é mais forte do que eu. Você não sai da minha cabeça. Pois olha, eu acho melhor você tirar a tua cabeça e teu corpo todo aqui de casa. Eu nunca te dei liberdade para falar esse tipo de coisa comigo. Essa história aí que a tua mulher me contou, que eu trabalhava em boate, é tudo mentira, viu? O Nivaldo não esclareceu isso contigo, não? Vai embora, tá? Por sorte, bem naquele momento, escutei o ronco do carro do Nivaldo lá fora. E depois que ele entrou, o Ricardo mudou o seu jeito comigo. O problema é que desde aquele maldito dia, que esse infeliz anda me cercando. Fala que virei fantasia na sua cabeça. Para se ter uma ideia, já chegou a me oferecer dinheiro para sair com ele. Quer dizer, não assim às claras, mas deu a entender. A vontade que me deu foi de meter a mão na cara dele. Nunca dei liberdade para ele falar assim comigo. Sinceramente, não sei onde que eu tô com a cabeça, que ainda não contei pro meu marido que esse infeliz, que se diz seu amigo, anda se metendo comigo e me fazendo propostas. Na verdade, não contei por medo do que possa acontecer. Não quero ninguém brigando por minha causa, muito menos causando tragédia. O problema é que volta e meia esse traste me cerca para falar coisa que não deve. Nem mesmo o Nivaldo, de quem diz que é amigo, ele respeita. Talvez o meu silêncio ou minha falta de atitude em contar tudo pro meu marido o faça pensar que eu estou dando abertura. Só não contei ainda, repito, por medo. Já pensei em procurar sua mulher, contar para ela o que ele anda fazendo, mas no fim vai dar na mesma, né, que contar para o meu marido. Por isso tenho me calado. Por isso tenho suportado em silêncio o que se infame
tem me causado. Eu só queria um pouco de paz. Só queria a minha vida de volta. Ser feliz ao lado da minha família. Pensei que ter saído do lugar onde eu saí já fosse uma coisa envolta só no passado. E devia estar mesmo, se até meu marido já esqueceu. Mas sabe, aí chega uma hora que você vê que se teu marido esqueceu, não foi o bastante. Porque uma praga dessa continua me perseguindo e querendo... Sabe, não sei mais o que eu faço da minha vida. Não sei se conto para ele, pro meu marido, se conto para a polícia. Porque assim não vai dar mais para viver. Será que eu não consigo viver em paz, meu Deus?